Senhor Jesus, igreja amada, amém? Glória a Deus. Quantos estão famintos aí pela palavra de Deus? Glória a Jesus. Decidi já ministrar por causa da hora. Abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito Santo, fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Que esta palavra possa nos avivar nesta noite. Que essa palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, opere em mudança de mente. Que esta palavra, Senhor Deus, possa desfazer toda atitude e decisão contrária à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem respostas para dar à Tua igreja nesta noite. Me usa, Espírito Santo, com poder, com autoridade, com unção e ousadia no Teu Espírito, Senhor. Esconda-me em Ti, Senhor, e que os rios da Tua glória fluam neste lugar, de forma tremenda e poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja notória no nosso meio, e que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado. Que vidas sejam alcançadas pela Tua palavra, sejam salvas, libertas, transformadas, curadas. Que vidas voltem para os Teus caminhos, Senhor Deus, por meio desta palavra. Não só aqui, mas aonde esta mensagem chegar, Senhor, pelas redes sociais. Nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, reavives o dom de Deus que habita em ti. Fala para o teu irmão agora. Reavives o dom que habita em ti. Amém? Glória a Deus. Quero meditar sobre essa palavra quando eu estava orando, meditando para trazer uma palavra. O Espírito Santo começou a ecoar na minha mente esse texto. Eu passei o dia hoje meditando sobre ele e quero então compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo colocou no meu coração. A conversão, assim como também o crescimento espiritual e o ministério de Timóteo, começa a se dar ainda quando ele era jovem. Uma estimativa que ele começou o ministério entre 20 e 30 anos. Então, fica aí dentro dessas idades. Mas fato é, pela linguagem, pelo que os textos bíblicos falam, é que Timóteo era jovem. Então, quando ele se converteu, o momento que ele se apaixona pela palavra, pelo Evangelho de Jesus, que ele tem um crescimento espiritual, e daí nasce o seu ministério, era jovem. E aí fica muito bom falar aqui para os nossos jovens aqui da igreja, né? Tem muitos jovens aqui, muitos adolescentes, e eu louvo a Deus por isso. Que vocês sejam como o jovem Timóteo, alguém que não apenas entregou a vida para Jesus, mas alguém que mergulhou no Evangelho, alguém que procurou conhecer mais de Deus, alguém que fez a diferença no seu tempo. E isso foi tão tremendo que a partir desse testemunho, e a gente encontra essa informação no capítulo 16 de Atos, logo no início você vai ver essas citações sobre Timóteo. Chega para Paulo o testemunho de que Timóteo, ele dava um bom testemunho, de que Timóteo era alguém diferenciado,
ao ponto dele ser, do seu testemunho, ecoar não apenas na sua comunidade de fé, mas também em outros lugares. E assim deve ser as nossas vidas. E Paulo fala sobre sermos cartas vivas do Evangelho, né? Então, independente aqui de idade, seja um junior, um adolescente, um jovem, um adulto, mas que nós possamos viver a fé em Cristo de forma tão intensa, tão dedicada ao Senhor, que isso nos leve a um crescimento espiritual e que esse crescimento nos leve a um início de um ministério, porque o ministério não começa com o título. Eu fui consagrado a pastor em 2009, mas o meu ministério pastoral começou em 93. Aos 17 anos, quando eu tive a minha experiência de chamado, e ali já um adolescente entrando para a juventude, me dedicando, e justamente porque aos 15 anos eu entreguei a vida para Jesus e avancei no reino, eu mergulhei no Evangelho. Aos 17 anos, nasce o meu ministério, e ali eu começo a pregar a palavra, eu começo já a ser usado para Deus curar pessoas. Deus já começou a me usar para libertar pessoas. O ministério de libertação também nasce no meu ministério nesta idade. Tudo fruto do meu posicionamento de jovem adolescente, mergulhar em Deus, e o mesmo aconteceu com Timóteo. E aí esse testemunho que chega para Paulo de Timóteo faz ele ficar impactado com o testemunho e com o desenvolvimento dele na fé cristã. E aí Paulo então separa ele para que ele agora pudesse viajar com ele, fazer as viagens missionárias. E também o Senhor ali, através desse relacionamento, começa um tempo de paternidade espiritual, porque a partir de então Paulo o tem como um filho, e ele começa a usar expressões como meu filho na fé, meu filho amado, e isso é uma expressão que vocês também conhecem, a todos vocês que leem a palavra de Deus. Então, esse testemunho de Timóteo fez com que Paulo o separasse para a obra com ele. E isso é muito tremendo, irmãos. Por quê? Porque Deus não tem idade para nos chamar. Ele nos chama desde o momento que entregamos as nossas vidas para Ele e passamos a viver essa vida intensa, buscamos conhecê-lo dia após dia, e esta entrega que damos para Ele, independente de idade, faz com que um ministério nasça. E hoje eu tenho o privilégio de ver aqui adolescentes, jovens, vendo o ministério deles nascerem no Senhor, por causa desta postura. Está aqui o Renan, que agora já é jovem, mas já ali, junior ali, nós já víamos nele o chamado, já profetizávamos aqui já. Hoje a gente vê outros jovens com a mesma pegada, adolescentes com a mesma pegada. E é isso, assim como Paulo, ele ao ver o testemunho, né, ao ouvir o testemunho, ver o desempenho de Timóteo, separou ele para a obra, para as viagens. Eu estou fazendo o mesmo, estou aprendendo com Paulo, né? Já estou levando jovens para as viagens, para as saídas, e agora em 2025 eu quero ir para um outro nível, que é realmente separar um grupo de jovens e adolescentes, para que nas saídas, não só nas saídas, mas começando aqui, né, eu quero que comece aqui primeiro, onde eles vão ter liberdade na hora dos cultos, de ministrar a outros jovens. E não adianta também querer me impressionar, tá? Porque o meu pedido ao Senhor é que Ele me dê sensibilidade para ver se realmente você está
com um coração verdadeiro, dedicado, se você realmente está se consagrando, se você realmente está apto para dar, porque você não pode dar o que você não tem. Então, a minha palavra é dentro de uma responsabilidade. E a melhor maneira de eu atestar que você está apto, não é você me falando, mas é o seu testemunho de vida, principalmente dentro de casa. Principalmente onde você estuda. Principalmente na sua vizinhança, né? Porque eu vou perguntar aos pais. Eu vou perguntar aos tutores. Antes de colocar você para ministrar em alguém, quem é você dentro de casa? Quem é você na vizinhança? Quem é você na escola? Para que eu não corra no risco de você estar orando outro jovem e alguém lá da tua vizinhança chega aqui e vê você orando outro jovem e ele sabe que na verdade você nada daquilo que você está fazendo. Mas eu quero crer que aquilo que eu estou vendo é o que realmente é de fato. Jovens e adolescentes que estão buscando se encher do Espírito Santo, que estão buscando fazer a diferença neste tempo. E se vocês continuarem nesta pegada, assim como foi comigo, vai ser com você. Já nesta idade, Deus vai te usar para curar, para libertar, para transformar, para ministrar palavra, né? Porque eu tive esse privilégio. E Deus quer outros Timóteos também neste tempo, para a glória de Deus. Quantos recebem esta palavra aí? Aleluia. Então o apóstolo Paulo sempre procurou alimentar e incentivar o chamado do jovem Timóteo, como está escrito em 1 Timóteo 4, 12 e 13, que diz assim: ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura, olha aqui, olha o que ele fala para Timóteo, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Aí Paulo ainda fala o seguinte, olha, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E eu vou parafrasear esse texto, dizer o seguinte: quando eu estiver viajando, que eu não estiver por aqui, para você não correr o risco de seu pai espiritual não estar aqui, você se desviar, você fazer o que não deve, porque o pai não está perto, né? Porque criança é assim, né? Aí você faz a mesma coisa, eu te dou a mesma recomendação. Quando eu estiver viajando, quando eu não estiver por aqui, aplica-te à leitura da palavra, à exortação da mesma, ao ensino da mesma, que com certeza, na minha ausência, você vai continuar crescendo e avançando para a glória de Deus, amém? E eu lá, onde Deus me enviar, está ouvindo os testemunhos, né, de que os jovens, adolescentes, os irmãos, as irmãs estão dando fruto para a glória de Deus, aleluia. Então, amados, Timóteo, ele foi um exemplo de jovem cristão, não apenas dentro da comunidade cristã, de que era membro, mas diante da sociedade, a qual fazia parte. É este currículo que chegou para o apóstolo Paulo, que o fez separá-lo para a obra. Então estava tudo ali, toda a planta de Timóteo estava sendo dada pelos testemunhos. Então ele não era só uma pessoa que alguém dizia sobre ele apenas no seu ambiente religioso, mas ele era alguém que as pessoas que eram da região onde ele morava, onde tinha a sua igreja, também dava testemunho. Então ele era um exemplo de jovem cristão. E aí Paulo o pega então e o treina e o encoraja a se tornar um líder cristão. E Timóteo, para a glória de Deus, irmão, se tornou um excelente pastor, dedicado, fiel à obra de Deus.
ao ponto de Paulo poder confiar nele e enviá-lo para algumas missões, como em Corinto, em Éfeso, como em outras cidades, que o apóstolo Paulo pôde enviá-lo, porque sabia que ele era um jovem comprometido, fundamentado na palavra, e que era, sobretudo, um jovem pastor, mas que sabia também ser liderado pelo seu apóstolo, andava alinhado com ele, respeitava a sua autoridade espiritual, porque isso também está no currículo de Timóteo, esse alinhamento que ele tinha com o seu apóstolo. Mas apesar deste progresso, desse progresso ministerial, deste andamento da vida de Timóteo que serve como referência, Timóteo também era ser humano, como eu e você somos. E como qualquer ser humano, ele também passava por lutas, por adversidades, por problemas. E estava então o jovem Timóteo passando por uma grande dificuldade, por momentos difíceis em sua jornada cristã, ministerial. E isso estava levando ele a sentir desânimo. Ele estava desencorajado e com medo daquilo que ele estava enfrentando. Certamente isso estava levando ele a um espírito de covardia e descontrole. Logo, o amor pelo chamado estava se esfriando. Então a gente vê aqui um jovem convertido a Cristo, que segue a sua vida cristã, mergulhando nas coisas de Deus, se aperfeiçoando no Evangelho de Jesus Cristo, se tornando um líder, alguém usado tremendamente por Deus, alguém com bom testemunho, mas que em algum momento da sua vida cristã e do ministério que ele estava exercendo, ele se encontrou com o seu amor pelo ministério se esfriando, onde ele se encontrou desanimado, querendo talvez até desistir do ministério. E não há dúvidas de que tem pessoas aqui me ouvindo nesta noite, que com certeza está se identificando com esta palavra. Mas eu também, a exemplo de Paulo, tenho uma palavra da parte de Deus para você, amém? E assim como Paulo foi usado para falar com Timóteo, então se você entrou aqui nesta noite, você está nos assistindo, e talvez você na caminhada cristã, alguém sério, alguém que tem levado Deus a sério, você que já tem exercido um ministério, você que tem servido na obra, você que tem se doado no reino, mas talvez você esteja passando por algum tipo de luta, de dificuldade, de circunstâncias, que isso pode estar tirando as suas forças, está esfriando o seu amor pelo reino, pela obra, pode estar fazendo você esmorecer na fé. Assim como Timóteo estava vivendo esse momento, a palavra que Deus deu para Timóteo, eu também quero liberar sobre você nesta noite. Portanto, se você está aqui desanimado, se você está aqui com medo, se você está aqui passando por alguma situação que está tentando te fazer parar, prosseguir no reino, no ministério, naquilo que você está fazendo, em nome de Jesus, a palavra para você é: reavives o dom que habita em ti. Tem uma graça de Deus sobre você. Existe uma unção sobre a sua vida. Se você já é crente em Jesus, se você tem o Espírito de Deus, significa que você carrega com você uma unção, significa que você carrega um dom, um talento, pelo menos um. E há aqueles que ainda têm mais de um dom. Dons espirituais, dons ministeriais. Eu quero dizer para você que
o que Deus colocou em você é precioso demais. E não pode ser lutas, nem dificuldades, nem desafios que venha fazer você parar na caminhada. E a palavra para você hoje é: não pare. A palavra para você hoje é: reavives o dom que habita em ti. Desperta esse dom. Não é hora de parar. Possivelmente Timóteo estava desgastado devido à oposição e perseguição que sofria por causa da sua fé, devido à demanda ministerial. E se você estudar o ministério de Timóteo, foram muitos desafios ministeriais. Paulo confiava tanto que muitas coisas que talvez só Paulo poderia estar à frente. Paulo, ao reconhecer a maturidade espiritual e de conhecimento que Timóteo estava tendo, Paulo não teve dificuldade de, até em situações difíceis, deixá-lo à frente, para que, já que ele estava muitas vezes preso ou viajando, ele estava lá resolvendo o ministério. Mas talvez as demandas ministeriais possam ter também esgotado Timóteo. Há uma outra coisa também que poucos falam, mas Timóteo também, ele tinha uma saúde frágil. Ele tinha um problema crônico no estômago, onde ele tinha, alguns dizem que é úlcera, tinha dores fortes. E aí no primeiro capítulo de Timóteo, capítulo 5, versículo 23, vai falar sobre essa enfermidade, ao ponto de Paulo falar assim: olha, não beba somente água, mas também um pouco de vinho, para que sirva como remédio para essas dores que você está enfrentando. E ele diz: e as outras enfermidades, ou seja, pela expressão do texto, não parece que ele apenas tinha um problema no estômago, então ele tinha uma fragilidade na sua saúde. Este monstro, no bom dizer, né? Vai falar feio, né? Monstro, né? Mas esse guerreiro, é que a gente costuma dizer, né, que alguém que é top, esse monstro aí, né? Mas eu vou corrigir essa palavra aqui. Mas esse leão de Jeová aqui, né? Pô, ficou melhor, né? Esse guerreiro do Senhor, esse grande homem de Deus, que fazia a obra de Deus, muitas vezes sentindo dores, muitas vezes enfrentando outros tipos de enfermidade, mas quem sabe, em algum momento, ele na obra, se doando, fazendo a obra, ele também não possa ter ficado com a sua fé abalada diante de tudo isso, porque a Bíblia não conta o porquê ele estava desanimado, porquê que ele estava naquele estado. Então a gente conjectura diante daquilo que a própria Bíblia nos traz como informação, mas possivelmente estas coisas eram situações que naquele momento estava fazendo o jovem guerreiro Timóteo parar, querer desistir do ministério, querendo largar tudo, chutar o balde, como alguns fazem. E aí Paulo então vem com essa palavra, uma palavra para levantá-lo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento. Então Paulo vem e diz: reavives o dom que habita em ti, feito pela imposição das minhas mãos, do presbitério. Eu acho legal essa postura de Paulo, porque Paulo ele não vai tratar do seu filho na fé como um coitadinho, como alguém: oh meu filho, meu Deus, é muita coisa que você está enfrentando, olha, poxa, realmente você está passando por essa enfermidade, né? Você não merece passar por isso. Paulo não entra nesse mérito. Paulo não alimenta aquele momento de dor, de angústia, aquele momento de depressão, aquele momento que ele estava vivendo. Mas Paulo sabia que se ele apenas alimentasse aquilo que ele estava vivendo, era o fim ministerial de Timóteo. Mas ele muda o foco de Timóteo e diz:
tira os seus olhos das circunstâncias, olhe para dentro de si, Timóteo. Há um dom precioso de Deus dentro de você, que foi liberado pela imposição das mãos do presbitério. Há uma unção dentro de você, há um ministério poderoso dentro de você, e a obra de Deus continua contando com você. É assim mesmo, Timóteo. As lutas vêm, as dificuldades vêm, vem problemas de enfermidade, mas a obra tem que prosseguir. Aleluia. Não que a gente não vá descansar, não que nós não vamos tirar um dia sabático ou um ano sabático. Claro, isso tudo é importante, mas verdade é, queridos, que quando nós nos doamos para o Senhor, para o ministério, nós precisamos, dia após dia, mergulhar no Espírito Santo e continuar sendo um canal de Deus para a obra dele. Sem exagero, claro, mas com a responsabilidade. E eu me lembro quando, no início do ministério, de sábado para domingo, eu estava no hospital com a pastora e com a Isabel. E a Isabel com suspeita de meningite. E tudo indicava que era uma meningite pelo grau do exame que saiu. Que inclusive para nós, ela teve a meningite, mas Jesus curou ela naquela noite. O início do ministério, eu fazia tudo, eu pregava, eu cantava. E eu não cantava sozinho não, irmãos. Cantava com o Ministério Apacentar, cantava com Comunidade Zona Sul, Fernandinho, né? Tinha hora que não sabia estar eu que estava cantando Fernandinho. Entendeu? E às vezes eles ainda me atrapalhavam, tu acredita? De verdade. Né? A pastora também. Né? Gente, hoje está bonito demais. Hoje está fácil demais. Oh, meu Deus. Deus é bom e paga bem, irmão. Hoje eu preguei numa igreja que eu estava olhando o pastor e eu estava me vendo. Pastor na live, pastor no som, pastor fazia o ofertório, pastor fazia a abertura do culto. Eu falei assim, um dia eu fui assim. Mas Deus é bom demais, irmão. Quando a gente é fiel, Ele vai lá e manda as ferramentas, amém? Uma época que eu estava aqui pregando, a mesa de som estava lá atrás, né? E aí eu ia assim pregando no meio do povo, o povo, o pastor está pregando no meio da gente, glória a Deus. Eu estava indo lá para mexer no som, né? E aí passeava no meio do povo, né? Brincava aqui, aí daqui a pouco eu ia lá, dava uma mexidinha, né? Tal, aquela coisa toda. Era assim, porque não tinha mais ninguém. Início do ministério. Hoje, se eu tivesse calado para pregar, falta uma hora e deu um BO, eu, fulano, dá para pregar? Então prega no meu lugar que não dá para... Benção pura. Hoje, se eu estiver passando mal, tem que dar meu jeito. Aliás, naquela época eu tinha que dar meu jeito. E aí, veio uma equipe para fazer o exame. Fizemos nossa parte, oramos porque Deus é o Deus da cura. E a minha oração foi o seguinte, irmãos, naquele momento, Senhor, eu consagrei a Ti. Essa doença, quando não mata, ela deixa sequelas seríssimas. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei se o Senhor vai levar minha filha. Eu não sei se o Senhor vai deixar ela com sequela, eu não sei. E eu digo para ti que se qualquer uma das duas acontecerem, isso vai ser muito, vai me abalar muito. Mas eu creio no seu poder, Senhor. E se o Senhor pode e quiser, o Senhor cura ela, Senhor. Eu ministrei sobre a vida dela cura. E ali, esperei no Senhor, veio a equipe médica, recolheu o líquido da espinha. E depois, irmãos, eu fui preparar o sermão da noite. Não tinha quem preparasse, não tinha quem pregasse. E como que um pai agora, que não sabe o que vai acontecer,
se a notícia que vai vir é a pior que você não quer, aquela pior que você não quer receber, com que cabeça? Mas eu estava ali, Senhor, eu preciso preparar a palavra, eu preciso pregar a tua palavra nessa noite, e lutando comigo como homem, mas ao mesmo tempo tendo que ser pai e pastor. E qual é a mensagem que Deus me deu para pregar? Sobre ressurreição, olha só. Ressurreição. E eu preparando a mensagem sobre a ressurreição. E Jesus ressuscitando a minha polaca, a minha moranguinho, né? E de repente, para vocês terem uma ideia, algumas coisas aconteceram para nos fazer crer que ela estava com a doença e Deus a curou. O hospital todo estava alarmado. Ao ponto de, às 6 horas da manhã, que veio a resposta de cura para a glória de Deus, a enfermeira parecia que era minha irmã, a irmã da pastora, alguém da família, porque ela nem viu o horário. Ela entrou 6 horas da manhã dentro do quarto, gritando, dando glória a Deus, que a Isabel não tinha nada. E o nome do Senhor foi glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado. Poderia ter sido diferente também, infelizmente. Mas não foi, graças a Deus. Né? Deus me deu vitória, nos deu vitória. E mais ainda, o exame que foi feito no domingo, pela nova equipe médica, a própria médica não acreditou que o exame da noite que estava dando como uma suspeita de meningite, era da mesma criança que estava de manhã. Tanto que ela mandou fazer um novo exame para poder constatar. E Jesus operou um milagre poderoso. Então, diante do ministério, irmãos, tudo pode acontecer, até o pior. E numa hora dessa, não é entregando os pontos, mas é lembrar que há um dom de Deus, que Deus te confiou, que Deus entregou nas suas mãos, e que você precisa cuidar deste dom, ou destes dons, desse chamado, desta unção. Então, em nome de Jesus, não importa o que você possa estar enfrentando, não desvalorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ore, renove as suas forças no Senhor, mas reavives o dom, desperta o dom. Só se desperta o que está dormindo. Timóteo estava vivendo no seu ministério um tempo de adormecimento. O verbo aqui empregado, reavivar, despertar, significa manter, digam comigo, manter a chama acesa continuamente. Oh, meu Deus! Não é apenas manter, Ana Paula, a chama acesa, mas é manter a chama acesa, Fábio, continuamente. É continuamente, Alexandre. Diante daquele momento difícil que Timóteo estava vivendo, a solução, Alan, não era entregar ou se entregar às circunstâncias, mas reagir, digam, reagir. Reagir buscando despertar, alimentar o fogo que estava se apagando, porque era isso que estava acontecendo. O fogo estava se apagando. O fogo está se apagando, meu irmão. Reaja, se desperte nessa noite e deixe o Espírito Santo soprar o vento dele, para que este fogo que está quase se apagando reacenda para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Isso significa que Timóteo deveria continuar a buscar a presença de Deus em sua vida, orando, lendo a palavra e se dedicando à obra de Deus, através dos dons, dos talentos que Deus deu a ele. Não era parar. Queridos, a solução nunca vai ser parar.
desistir. Essa não é a visão de Deus para os teus filhos, para as suas filhas. Porque aquele que te chamou é fiel. Não se esqueça disso. Então o grande desafio do cristão e do ministério é continuar alimentando o fogo do Espírito Santo continuamente. Esse é o desafio. E aqui, irmãos, está o problema, Breno. Por quê? Porque muitas vezes falhamos na manutenção. Muitas vezes deixamos de alimentar o fogo diariamente, de reparar o altar, de alimentar o altar com lenha, com a lenha da oração, com a lenha da palavra, com a lenha da busca, do mergulhar no Espírito. Nós não praticamos o que Levítico 6 nos ensina sobre o manter o fogo aceso. E foi exatamente isso que aconteceu com Timóteo. Por isso que Deus usou Paulo para despertá-lo. E nessa noite Deus está me usando para despertar você. Fala para quem está do seu lado, não para. Fala, prossiga. Fala, ainda tem lenha para queimar aí. Eita, glória a Deus. Fala, deixa o Espírito Santo soprar neste foguinho aí. Fala que vai virar um incêndio para a glória de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor é quem nos chama, nos capacita e nos incendeia com o fogo do seu Espírito. Mas a responsabilidade, diga a responsabilidade de manter o fogo aceso continuamente, faz assim, é minha. Não é do apóstolo não, é sua, né? Eu sou pela minha, eu sou só um instrumento para te abençoar aqui. Possivelmente nesta noite estou falando com irmãos que estão desanimados, com seus dons e ministérios adormecidos, paralisados, sem fervor, abatidos, e já estão decididos a chutar o balde. Mas nessa noite, Deus vai te despertar, vai te reavivar, aleluia. Deus manda dizer para você, não acabou, e mais, Ele não errou quando te salvou e te chamou para o ministério. Ele não errou. Pode ter certeza disso. Ele não erra. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não erra nas suas escolhas. Você não é obra do acaso, você é obra do Espírito Santo de Deus, aleluia. E esta luta, esta guerra, essa adversidade, essa decepção, essa frustração, não vai roubar a unção que Deus colocou em você. Mas veja bem, quem tem que tomar atitude sou eu e você. Paulo não disse, Espírito Santo reavives. Ele disse, Timóteo, reavives. Tem que haver uma ação. Aí sim, o Espírito Santo vem fazer a obra dele. É aquilo que eu sempre falo, o fogo é Ele quem dá. Nós não podemos produzir o fogo de Deus. O fogo é Ele. Mas uma vez que o fogo é aceso, a responsabilidade de mantê-lo aceso é nossa. Para a glória de Deus. Quem está entendendo e recebendo esta palavra? Sabe por que Deus não erra? Sabe por que e a palavra não é erra, que eu já falei, mas quero dizer aqui, sabe por que Deus, ou melhor, sabe por que não acabou o plano de Deus para a sua vida? Sabe por que as coisas de Deus vão continuar fluindo? Porque os dons são irrevogáveis. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não vai retirar a unção. Deus não vai tirar o dom. Não vai retirar o dom. Mas você pode apagar a ação do Espírito no exercício deles. E como eu apago? Diante da luta, da dificuldade, esmorecendo.
parando de caminhar, desistindo. E aí o que Deus está falando para mim e para você: não desista, não pare, prossiga. O meu Espírito está com você. Reavive-se, deixa o meu Espírito operar. Não pare. É isso que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Porque grande é a obra. Não olhe para as circunstâncias. Foque na jornada que Deus tem para você. Fala para quem está do seu lado também, mais uma vez. Eu quero que você pregasse comigo. Diga assim: não olhe para as circunstâncias, mas foque na jornada que Deus tem para você. Meu Deus do céu. E quantas vezes eu tive que fazer isso, irmãos? Quantas vezes eu tive que olhar para o chamado, eu tive que olhar para as promessas, eu tive que olhar pelas vezes que Deus me guardou, me livrou, me abençoou. Quantas vezes? Para eu não desistir, porque a nossa tendência humana, a nossa natureza humana vai sempre tentar nos levar para a desistência. Mas quando a gente usa as armas que Deus nos dá na sua palavra, Ele nos manda olhar para dentro de nós, porque era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo: olha para dentro de você, porque é um dom de Deus que está dentro de você, e este dom não pode morrer, Timóteo. Oh, narabashuri cantarabadarabaxa. Ai, chocanturi naharabashuri cantarabadarabaxa. Arabashuri canturi nahandarabashuri cantarabandarabaxa. Meu Deus do céu. O dom que está dentro de você não pode morrer. Ele não volta atrás, mas você pode impedir dele fluir. Você tem noção da seriedade do que eu estou dizendo para você? É por isso que equibalo é você ir sem olhar para trás. Por isso que Jesus disse que aquele que lança a mão no arado também não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele não é apto para o reino. Se você permanecer firme, o que estava bom vai ficar melhor. Se você permanecer firme, Deus estava te usando já, Ele vai te usar com mais unção, com mais poder, com mais autoridade. Ele está provando a sua fé. Ele está forjando o seu ministério. Ele está levando você a ter experiências novas com Ele. Então, em nome de Jesus, não pare, mas reavives o dom de Deus que habita em ti. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Você sabia que muitas vezes na trajetória ministerial, nos momentos de dificuldade, de desafios, de lutas, que eu pensei em desistir, eu olhei para as ovelhas que Deus já tinha me dado e ver o que Deus estava fazendo na vida delas através da minha vida? Você sabia que muitas vezes, como a adversidade que eu falei com a Isabel e outras situações que eu já enfrentei, eu não deixei de assomar o púlpito para pregar a palavra, porque eu olhava para vocês, eu lembro de vocês, eu penso em vocês e digo: este povo não tem culpa disso ou daquilo outro, mas este povo está esperando uma palavra se ouvir do teu trono, e por isso eu peço a tua graça, eu peço a tua misericórdia, Senhor, mas eu preciso de uma palavra para entregar à sua igreja. Oh, meu Deus do céu, estou sentindo muita presença de Deus aqui. Meu Deus do céu, aleluia. Deus está ressuscitando ministérios aqui. Deus está fazendo filhos e filhas aqui avançar de nível.
Porque tudo que o diabo queria era apagar você, tudo que o diabo queria era te parar, tudo que o diabo queria era morrer, fazer morrer o seu ministério. Mas Deus é fiel e Ele te chamou, te garante. E quando Ele garante, Ele revela aos seus profetas. Eu quero te dizer que eu fui dormir esta noite sem uma palavra para essa noite que estou aqui pregando para você. Li, reli, fui aqui, fui ali e nada. E quando eu deitei, a pastora deu aquela acordada e falou assim: não saiu nada para amanhã. Porque sermão, irmãos, não é difícil pregar. E tem muitos sermões prontos para a glória de Deus nesses 17 anos de ministério. E só prego de novo quando eu mando. E sempre invisto tempo para trazer coisas novas. Aí sentei no meu sofá, botei um louvorzinho. Falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com o seu povo, Senhor? E adoro daqui a pouco o Espírito Santo. Reavives o dom de Deus que há em ti. Daqui a pouco ecoava no meu cérebro e eu falei: Senhor, é isso mesmo? Não é outra coisa? Será que eu sou o que está falando comigo mesmo? E o Espírito Santo vinha: reavives o dom de Deus que há em ti. Deus está reavivando dons aqui nessa noite. Chamados aqui nessa noite. Alguns não estão nem no momento de Timóteo. Mas quando chegar nele, porque eles vêm, você vai estar preparado para avançar. Você vai lembrar disso que eu estou dizendo para você. Talvez hoje você diga assim: puxa, mas está tranquilo para mim. Glória a Deus. Mas os dias maus vêm. A vontade de parar vem. A vontade de chutar o balde vem. A vontade de dizer não vou fazer mais para Deus vem. E quando vier, você vai lembrar. E o Espírito Santo vai ecoar dentro do seu cérebro: reavives o dom de Deus que há em ti. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Obrigado. Seu lindo. Foi assim que eu fiz quando a mensagem veio hoje. Eu terminei de preparar o sermão e eu falei assim: ó, tu és lindo. Porque eu gosto, irmão, de preparar o sermão, eu senti Deus falando, sabe assim? Sabe, Deus falando. Deus está falando, irmãos, essa noite. Foque na jornada, porque Paulo focava na jornada. Olha o que ele diz em Atos 20, 24. Porque ele estava focado na jornada, completar a carreira e o ministério que recebera do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça, aleluia, de Deus. Essa é a postura que Deus espera de mim e de você aqui nesta noite. Reavives o dom que há em ti, ou que habita em ti. Em segundo lugar, e é só de 2 pontos, irmão. Diga-se comigo: o perigo de não reavivar o dom. Você vai entender que se você... A única opção que você tem aqui hoje, dentro da vontade de Deus, é reavivar o dom. Mas se você não quiser reavivar o dom, vou te dizer o que vai acontecer. Quando não reavivamos o dom, então vem sobre nós o espírito de covardia. E ele começa a atuar. E Paulo disse para Timóteo: reavives o dom de Deus que habita em ti, pela imposição das minhas mãos. Aí ele diz assim: porque Deus não te deu o espírito de covardia. E ter o espírito de covardia não é ter o espírito de Deus. Deus não quer covardes na casa dele. Deus quer guerreiros, guerreiras, leões, leoas, para a glória dele. Covardia, nesse contexto aqui, vem do grego deilia, que
quer dizer medo da vida, medo do futuro, desistência fácil e vida paralisada. Não reavivar o dom nesta noite, não buscar reavivar o dom nesta noite, é ter a vida espiritual, vida ministerial, os planos de Deus paralisados na sua vida. É isso que você quer? Ou você quer nessa noite reavivar o dom? Paulo está dizendo, reaviva o dom, porque senão a covardia vai entrar na sua vida e você vai desistir facilmente. Ei, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Vou repetir. Irmão, prega comigo de novo, vai. Pega a pessoa que está assim, ó, e faz assim, ó. Desperta, tu que dormes. Fala, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Você não chegou até aqui na vida cristã e no ministério, naquilo que Deus tem te dado para fazer, à toa. Então não é hora de ficar dormindo, não é hora de ficar prostrado. Não pare, não desista, não recue, não desanime. É hora de reavivar o dom. Este dom é o chamado de Deus para a sua vida. Você não pode reter esse chamado. Não retenha o que é de Deus. Não retenha o chamado de Deus. Irmãos, eu sempre entendi isso. Irmão, desde que eu me converti, eu nunca retive o que é de Deus na minha vida para dar. Desde que eu me entendo por crente, eu me dou para o reino. Eu nunca só peguei para mim, aprendi só para mim, só para eu ter conhecimento. Não. Tudo que eu aprendi e aprendo, eu dou. Tudo aquilo que Deus me dá, eu compartilho. Tudo, é tudo mesmo, irmãos. Oh, aleluia. Há um propósito a ser cumprido, uma carreira a ser completada, pois Ele não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de poder, que transforma todas as coisas, porque é o poder de Deus. Quem está querendo te parar é o medo. É o demônio, o Satanás que não quer ver você crescendo, avançando, porque ele sabe que através da sua vida muitas vidas serão alcançadas, muitas vidas serão edificadas. Ele não quer isso porque ele sabe que ele vai perder se você fluir, se você não reter o que Deus te deu. Não permita que nada pare e paralise a sua vida cristã e o seu ministério. Aquele que te chamou é fiel para te sustentar e te dar vitória. Lembra do que ele nos disse em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, a parte melhor que nunca ninguém lembra, segundo o poder que opera em nós. Viu? Segundo o poder que opera em nós. É por isso que ele está dizendo para Timóteo, reavives o dom. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder. Tem uma canção, para ficar tranquilo que eu não vou cantar não, que a Fernanda Brum cantava essa canção, que ela fala sobre o Espírito Santo. Aí ela falava assim, ó: dentro de mim habita o poder dos poderes. Dentro de você habita o poder dos poderes. O poder do Espírito Santo de Deus está dentro de você. Sabe por que você precisa reavivar o dom? Porque você não é covarde, porque dentro de você tem o Espírito de Deus, o Espírito de poder está dentro de você, e nesta hora que você está querendo parar, que você está querendo desistir, e o seu estado de espírito, de alma, está totalmente sensível, frágil emocionalmente, Deus está usando o profeta para dizer: tem um poder dentro de você.
Deixa esse poder fluir. E esse poder vai te reavivar. Aleluia. Existe uma chama de poder dentro de nós, que o Espírito Santo alimenta com o fogo dele. E nós não podemos nos acovardar diante dos desafios. Começando a concluir essa palavra, o Espírito Santo quer reavivar o dom que habita em nós, quer reacender o fogo da sua glória. Louvor aqui em cima. É noite de avivamento. É noite de avivamento. E o que eu preciso fazer, apóstolo? Hoje vai ser mais um daqueles dias que eu não vou te ativar. Os líderes não vão colocar as mãos sobre você. Hoje não é para isso. Hoje é você que tem que buscar reavivar. A unção já foi liberada. O dom já foi liberado. Agora, o que Deus está dizendo para você é: se posicione. Ao invés de parar, ao invés de entregar o cargo, a gente vai fazer entregar o cargo aqui. Ainda bem que aqui não tem cargo, né? Aqui tem encargo. Porque o cargo traz peso, mas o encargo traz prazer. Porque o encargo é eu fazendo com alegria. O cargo é uma nomenclatura de um departamento sobre mim, me fazendo pressão que eu tenho que dar resultado. Encargo. Essa é a diferença. Então qual é a atitude? Se quebrante. Se humilhe na presença do Senhor. Porque aquele que te chamou está aqui nessa noite para te renovar, para te restaurar, para continuar dizendo para você: eu te trouxe aqui nessa noite para você não desistir. Você que está assistindo, Deus está dizendo para você: não desista. Eu não te chamei para desistir, eu te chamei para avançar, eu te chamei para prosseguir. É deixar que o Espírito Santo reacenda o fogo da glória dele e o dom que já está dentro de você. E deixar o amor dele tomar conta de você. Para que o amor pela obra, o amor de servi-lo, volte. Volte. Porque senão você vai fazer mecanicamente. Deus não quer que você faça de forma mecânica. Deus quer que você faça com amor. Por isso que ele cobrou depois a igreja de Éfeso, lá na mensagem das igrejas da Ásia, disse: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É noite de você deixar o amor, porque Timóteo estava com o amor se esfriando pela obra, e Paulo tem que despertá-lo. E quando somos despertados, o amor é renovado. E o amor de Deus está sendo renovado aqui nessa noite. E mais uma vez eu falo para encerrar essa palavra: reaja. Reaja. Porque o Senhor não te deu espírito de covardia. Ele te chamou para prosseguir e não para recuar. E como está lá em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Aleluia. É noite de avivamento, para renovar os dons, os talentos, no sentido de fazer o serviço na casa do Pai, de fazer a obra de Deus como você já fez um dia, com amor, com dedicação, com comprometimento, e dizer para as lutas e para as dificuldades: e você não vai me parar. A obra de Deus não vai sofrer. Sofro eu, mas não sofre a obra. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver os portais da glória de Deus se abrindo
e te dando vitória. Você crê nisso? Fique em pé e vamos adorar o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.